Olá, sejam bem-vindos ao podcast Literalmente, para quem se vacina e não vota no Bolsonaro. Boa noite, Gabriel Benamor, aqui de Lisboa, Rafael Lima. Boa noite, Rafael, tudo bem? Tudo bem, gostou da minha entrada radialista, né? Gostei, entrada radialista, antifascista. Muito bem. Rapaz, não é que eu tenho que tomar BCG, descobri esse... A BCG ontem, vence? Ontem. Rapaz. Ih, caralho, então descobri fudeu. isso. Que eu... Mas aí em Portugal não tô sabendo de surto de sarampo não, só aqui. Só desse lado. Não, aqui não. Aqui, em princípio, as pessoas se vacinam, mas vamos ver. Vamos ver. Bom, hoje não é a gente que vai falar muito, porque a gente temos a primeira entrevista do podcast Literalmente com o escritor... Estamos ficando importantes. Estamos ficando importantes porque se já tem gente que dedica um tempo a gente, já vale a pena. Então, eu falei aqui em Lisboa com o Álvaro Filho, ele é um escritor brasileiro, ele é do Recife, e ele acabou de lançar aqui pela Planeta o livro chamado Alojamento Letal, sobre um serial killer que invade Alfama e, enfim, começa a matar os moradores de prédios antigos que estão sendo reformados para serem alugados para o Airbnb, porque aqui o livro faz uma brincadeira com o alojamento local, que é como a lei portuguesa define esses apartamentos usados para aluguéis, e, enfim. O livro é bem interessante, mas aí eu vou deixar o Álvaro falar na entrevista, que a entrevista está um pouco longa, então quanto menos a gente falar, menos a gente importuna as pessoas. Vamos deixar falar o que importa. Exato. E você leu o outro livro dele, né, Gabriel? Ele também vai falar na entrevista sobre o Meu Velho Guerrilheiro, o livro que saiu ano passado aqui no Brasil pela editora Jaguatirica. Livro que eu já tinha lido por motivos profissionais. Sim. E é isso, vamos falar também sobre ele. Eu li também o Meu Velho Guerrilheiro ano passado, li pelo Kindle, um dos poucos livros que li no Kindle. E é isso. No final da conversa com o Álvaro a gente volta e fala mais um pouco. Beleza? Fiquem aí com a... Combinado, então. Fiquem aí com a entrevista, então. Já voltamos. Bom, estamos aqui então com Álvaro Filho, autor de Alojamento Letal, lançamento da Planeta, desse ano aqui em Portugal. Então, Álvaro, eu queria que você apresentasse seu livro, contasse mais ou menos um pouco da história. É sempre válido ouvir do criador sobre a própria obra. A trama é simples. A trama é um serial killer que começa a matar os antigos moradores de um bairro histórico de Lisboa. E esses crimes aparentemente têm duas coisas em comum. Uma é que os moradores eles moram em apartamentos que são compensados para se transformar em alojamento local, ou seja, para ser destinado para o turismo. E o segundo elemento é que todos eles têm os olhos arrancados, extirpados. E o primeiro elemento, que é o elemento do alojamento local, dos prédios, dos imóveis serem cobiçados pelo alojamento local, levam a um empresário chinês que é, coincidentemente ou não, dono desses apartamentos, e ele busca a ajuda de um escritor. E por que ele procura esse escritor? Porque o vilão na obra dele age da mesma forma que o criminoso, arrancando os olhos das vítimas. Então, aí esses dois elementos se juntam e a história decorre, aí sim, como romance policial clássico, brincando com outros elementos do realismo fantástico e também com sarcasmo e com humor. E assim como no seu último livro, tem a impressão de muitos elementos autobiográficos. Isso foi uma inspiração para o livro ou surgiu ao longo da... Olha, a ficção, apesar da premissa da ficção ser mentira, ou seja, ela não é realidade, né, não ficção, é um trabalho de reportagem, um livro de reportagem.
apesar dela ser pautada pela mentira, ela é criada por uma pessoa verdadeira que carrega elementos. Então, mesmo que eu vá escrever sobre uma história de cães, enfim, e eu não tenho um cachorro, não tenho um cão, esse elemento vai ter alguns elementos meus. A Alfama foi o lugar onde eu morei, e há 2 anos, completa agora 13 de agosto de 2017, o lugar onde eu morava explodiu em Alfama. Não só explodiu o local, mas foi um vazamento de gás que possivelmente veio da rua, né? E essa rua passou por uma reforma e há uma suspeita de que essa reforma foi acelerada para que não atrapalhar o fluxo turístico na área. Então, mesmo que a explosão não tenha sido precipitada diretamente por aquilo, há fatores que levam a... E eu, quando morei lá em Alfama, antes da explosão, a explosão apenas foi para... Perdão do trocadilho, foi a ignição para que o livro tivesse esses elementos, mas mesmo antes disso, eu tinha uma suspeita muito grande de que o que se chamava turistificação estava a mudar o cenário do bairro, de certa forma, para pior. Eu entendo o momento econômico, enfim, que é favorável por causa desse processo, mas também entendo a queixa dos portugueses, porque esse mesmo prédio onde eu morei, que é um prédio de 5 andares, o único local, eu era o único local, sendo um brasileiro. Ou seja, se talvez tivesse um outro local morando no prédio, ele conseguia identificar o vazamento, os sinais mais facilmente. Então, assim, eu imagino como é que é esse fluxo que faz todo mundo. E depois de um tempo de deslumbramento, assim, 6 meses depois que eu estava morando, que eu passei a ser local no bairro, eu comecei também a sentir o movimento do turismo forte, como uma coisa que atrapalhava um pouco o meu dia a dia. Então, a partir desse ponto, dessas observações, eu me senti até seguro para escrever um livro que se passasse em Portugal, que é a primeira experiência que eu faço. Às vezes eu tenho um receio de alguém dizer, quem é esse estrangeiro que está escrevendo um livro sobre se passa em Portugal, uma situação nossa, né? Mas eu me senti seguro porque eu estava ali, e morar em Lisboa é um privilégio, não só para quem é de fora de Lisboa. Morar em Alfama não é um privilégio, não apenas só para quem mora fora de Lisboa, mas para muitos lisboetas. E eu me sinto privilegiado e sinto confortável para escrever sobre a área também. E no livro você é do Recife ou de Recife. Olinda? Do Recife. Enfim, você fala português, você fala brasileiro, né? Como dizem. Eu falo pernambuquês. Como dizem aqui, você fala brasileiro, mas o seu livro dá para ver que tem uma linguagem aportuguesada. Isso é Como é que foi esse processo de adaptação da língua? Você escreveu o livro para os europeus, para atingir também o público do Brasil? Como é que você conseguiu lidar com isso? Quando eu cheguei em Portugal, eu percebi que havia essa mudança e havia uma certa barreira no jornalismo. Meu primeiro contato com esse tipo de dificuldade foi no jornalismo. Então, tirando as matérias que você escrevia para a comunidade portuguesa durante a Copa do Mundo, ou que tinha a ver com contato direto com a imigração brasileira, era muito difícil um texto escrito, que se chama brasileiro, ser aproveitado, ser valorizado no jornalismo. E na literatura é natural que isso também fosse acontecer. É preciso fazer uma distinção. Uma coisa é um autor brasileiro que escreve um livro no Brasil e vive no Brasil, e o tema é brasileiro, como o Itamar Corrêa, né? Então, assim, tá lá, no interior da Bahia não tem porque o cara tá fazendo a mesóclise, né? Tá entendendo? Não é uma coisa natural. Outra coisa é um autor que mora em Portugal, que escreve sobre um tema português e está estabelecendo, ou está tentando conquistar os leitores dele em Portugal. Então, eu faço esse exercício se eu morasse na Espanha, por exemplo. Se eu tentasse ser um autor entre os espanhóis, eu teria, de certa forma, tentar escrever em espanhol também, para não ficar nesse nicho. É meio que uma necessidade de se inserir no mercado, basicamente. Quando eu cheguei para conversar com a editora, para compor o tema, houve 2 preocupações. Uma foi escrever o livro chamado Português de Portugal, e a outra que o personagem fosse português.
também. Né? Isso foi discutido. Eu disse, olha, ele pode ser brasileiro ou ele pode ser português. Porque ia ter um português e ia ter um brasileiro, como há outras nacionalidades na trama. E a editora me pediu para escrever no português de Portugal e que o personagem fosse português. Foram duas dificuldades. E eu achei isso natural, não achei isso aviltante como autor. Não. Um ano antes eu tinha escrito um conto que foi vencedor de um prêmio. E também já tinha escrito ele no português de Portugal. Meio como Noia. Eu achava que era mais fácil ganhar se fosse escrito no português de Portugal. E eu escrevi e o júri não conseguiu perceber como sendo escrito por um brasileiro. Houve outros brasileiros classificados no prêmio também, mas foi reconhecido o texto, né? Então, assim, aos poucos eu fui moldando lendo muito, eu fui moldando isso, e hoje em dia eu não sei, às vezes as pessoas me corrigem no Brasil, que é isso? Que termo é esse? O próprio perceber, né? Que você falou que o júri não percebeu no sentido de perceber mesmo, não no sentido de entender, né? De entender, né? Então, assim, eu tenho, às vezes, eu não sei também se eu conseguiria voltar aqui a escrever com aquela velocidade e daquele jeito o português do Brasil, ou do brasileiro. Mas não foi nada que me causou um problema. Há um certo dogma em relação ao tamanho do livro. Então isso talvez tenha me atrapalhado ou mexido mais na minha... Porque se exigiu que o livro tivesse um certo tamanho. Então, nada menos do que 200 páginas. Né? E assim, isso é limitador. É libertador e é limitador. Porque também, se a pessoa dissesse, como acontece no jornalismo, tem que ter 50 páginas, mas também é meio porque você não deixa de ter esse cálculo na sua cabeça. Você perde um pouco a liberdade também de parar quando a ideia morreu, quando você quer. Mas eu já estou gostando dessa ideia de sentar, porque também é antítese do jornalismo. Né? Se eu sentar agora e se eu entregar um livro de 500 páginas, a pessoa vai achar ótimo, né? Então assim, eu já estou começando a achar simpática essa ideia. Retângulozinho. 20 linhas. E eu acho que isso contaminou os meus primeiros livros. Sim. O fato de ter uma limitação. Eu ficava muito preocupado em dar uma unidade, inclusive de formato. Assim. Esse livro, cada capítulo tem um zodíaco do horóscopo chinês, e nunca mais eu vou fazer isso, porque eu me senti... Às vezes eu queria que a história fosse para outro lado, e eu limitei a história em 12 capítulos ali, e isso me amarrou um pouco também. Então essas coisas que eu acho que mexeram mais do que o fato de escrever em português de Portugal. Eu não sei, assim, no seu caso, por exemplo, que foi na academia, né? E a tese, e se fala que a tese também tem que ser no português europeu, eu comecei a mudar um pouco também para escrever os meus trabalhos, para ser compreendido. Eu sou mais rebelde. Nunca mudei, não, sempre escrevi. Inclusive, um dos poucos episódios não vou dizer xenofobia, mas aconteceu por isso que uma professora disse que eu deveria escrever com o português certo, que era o português Portugal. Eu falei que existe português certo, cada língua é certa na sua medida, e português é português, então... Roberto Carlos, meu português ruim. Eu escreveria de acordo com um acordo ortográfico, não era ela que tinha que dizer o que era certo. Talvez falte um pouco de rebeldia, mas assim... Amor, ali, o ovo Se eles já estão fechando, se fizer uma parada. não atrapalha porque é direcional também. Tem algumas tramas que eu não vejo. O Meu Velho Guerrilheiro faz parte de uma trilogia imaginária sobre Olinda, né? Você perguntou, eu sou de Recife, mas morei em Olinda minha vida toda. Então, o Meu Velho Guerreiro passa em Olinda. Eu tenho outro livro inédito que se passa em Olinda também. E é uma história baseada no Mercador de Veneza. A história do Recife ser a Veneza brasileira, sabe? E aí tem um terceiro livro que é
que é baseado também, seria baseado sobre a minha mãe. Eu acho que dá para chamado, não a minha mãe biológica, mas a mãe que me criou, a babá, a minha babá, que se chama Minha Ama, que era indígena e tal, e hoje em dia eu me vejo falando mais as expressões dela do que a expressão da minha mãe biológica. Eu acho interessante do fato de ser a minha mãe preta, né? Então tem esse outro livro lá, e aí sim, se eu for escrever isso, eu vou ter que voltar ao pernambuquês de raiz. Você vê como um processo mais complicado. Eu vou ter que voltar. Partir um pouco agora pro romance policial em si. Uma vez o Jô Soares falou que ele não gostava muito desse livro, que você precisava ir em busca do assassino, tentar descobrir, tanto no livro dele, As Esganadas, que foi o último que ele lançou o último romance que ele lançou, que é um romance policial, ele cita até a Ruth Rendell, que tem um livro dela que ela começa mais ou menos da mesma forma, que fulana matou a família tal porque não sabia ler nem escrever. Você sente diferença nisso? Você acha que influencia, ou para você tanto faz começar dizendo quem é o assassino ou começar essa busca pelo assassino? A história, de certa forma, ela encobre uma outra história. É um motivo para que se leia um outro tema. Eu não queria que as pessoas se engajassem na leitura do meu livro lá, porque eles querem descobrir quem é o assassino. Assim, se o assassino fosse dito no início ou é dito no final, como acontece, não é o leitmotiv da narrativa. Existe uma outra história ali, que é uma história humana ali, de um drama humano que acontece aqui em Portugal, ponto. E existem outras histórias, que é uma história que eu sou muito caro, que é a história da imigração. Então, assim, tanto quanto o Otelo, quanto esse livro, tem a presença da imigração forte. Então, eu espero ali eu espero na leitura ter essa sedução de se perceber quem é o assassino, para que a pessoa seja obrigada, entre aspas, a seguir por esse tema, que é o tema que eu quero falar. Entendeu? Então, assim, se a pessoa consegue, durante uma história, revelando no início, mas que a pessoa entenda e valendo, vai se desdobrando até não chegar no final, e ela consegue fazer isso através de uma técnica, ou através da maneira mais clássica e mais ordinária, que é tentar quem matou e levar até o final. Mas ela também, através das duas técnicas, ela consegue fazer com que a pessoa leia o que está na entrelinha, literalmente. É o que importa. E você vê o romance policial meio que como discriminado? Ele tem a parte separada dele na livraria. Você acha que isso é uma forma de... Eu acho como humor, né, também, né? Ele é considerado um romance menor, mas no setor editorial ele tem a sua valia, né? Sempre se vende muito bem o romance policial como um romance de humor, mas entre os autores é considerado um romance menor, porque ele trata com temas mundanos e às vezes fica muito parecido com o que trata o jornalismo, que também seria um tema menor ainda nesse processo menos ficcional. Mas isso não me incomoda. Eu não sei ainda, isso a gente conversou já, se eu vou ser um escritor policial. Como eu também, quando fui jornalista, eu não sabia se eu ia ser um jornalista esportivo. Mas assim, as circunstâncias no jornalismo foram me levando para o jornalismo esportivo, como as circunstâncias parecem me levar para o jornalismo policial, ou do romance policial. Embora eu não queria me reduzir, não é porque eu também acho isso ruim, ou menor ser um escritor policial. Se eu tivesse a certeza que eu teria um público para todo ano eu lançar um livro policial e vivesse dessa literatura, eu não teria nenhum problema de assumir
esse papel. Eu acho às vezes redutor, porque você pode ser uma armadilha. Ou seja, há vários escritores que foram conhecidos como romancistas policiais, e atores, e roteiristas, e quando tentaram fazer um passeio para outro tipo de narrativa, sofreram, porque estavam muito conhecidos com aquele... Alguns conseguiram vencer, que é o caso do Sean Connery como no romance de espionagem, mas ele conseguiu vencer em outra, na pele como ator. Mas é muito raro quando o autor é colocado naquele nicho, ele ser reconhecido em outro trabalho. Mas eu não tenho... eu não concordo que seja um gênero menor. Eu acho que isso é importante ser... Porque ele é um gênero que trabalha com algumas... com questões que são, às vezes, esquecidas. Porque não se falou ainda do drama do alojamento local, da turistificação. Que talvez não entre em outra narrativa, talvez não entre no romance clássico de amor, no romance sentimental, talvez não entre numa forma meio... Poderia ser numa forma meio Jorge Amado, de falar das questões sociais, mas aqui me parece que essa questão, como a pessoa é escritor, deixa para o jornalismo, entendeu? É a mesma coisa com o futebol, que eles são um tema caro, mas que se fala muito pouco, porque parece que está chegando muito junto de uma área que não é a área da literatura, nem uma área nobre, mas que no Brasil, principalmente, tem o maior expoente dele, da ficção, é o Nelson Rodrigues, que tratou muito do futebol. E recentemente o Sérgio Rodrigues, que não tem nada a ver com o Nelson Rodrigues, ganhou o Prêmio Oceanos com o Drible. O Drible, né? É um livro fantástico. Mas eu acho que essas barreiras vão acabar caindo. Falando de romance sueco, o seu livro tem uma clara ligação com a Suécia e com os móveis do IKEA, você mesmo já falou isso. Queria que você explicasse um pouco sobre isso e a importância também dos países escandinavos no romance policial, até que ponto a escolha desse personagem foi baseada nisso ou se foi por acaso essa ligação entre... Quando se começou a perceber quem é esse autor brasileiro que vai escrever o livro, houve entre a minha agente e a editora uma suspeita que poderia ser escrito como pseudônimo. Era uma forma de tentar driblar isso de ser um brasileiro, tá? Enfim. Né? E eu, quando houve essa história do pseudônimo, eu disse, bom, eu vou colocar um pseudônimo sueco, porque há no mercado E eu comecei a pensar na história como um autor sueco. E aí depois se chegou à conclusão, que me parece óbvia, que é importante a presença do autor para dar entrevista, para, enfim, né, para ir aos festivais, para divulgação. Eu já havia incorporado uma personificação sueca na história. E como eu nunca fui na Suécia e nem conheço pouquíssimos suecos, eu comecei a fazer a pesquisa por aquilo que todo brasileiro aqui conhece muito bem, que é a IKEA. Quando vai comprar alguma coisa na sua casa, né? E eu sempre achei os nomes, né, poéticos, né? Você compra um parafuso na IKEA e tem um nome lindo, aquele parafuso. E eu comecei... e eu tinha completado daqueles guias da IKEA que em tese não era para sair da loja, mas eu levei lá para minha casa, porque eu sou meio analógico, eu não queria fazer a pesquisa no site. E eu comecei a procurar, assim, então assim, se é um personagem que é ligado ao sexo, coisa parecida, vai ter que ir muito para a cama, vai ter nome da cama. Se é uma pessoa que é duro, então vai ter nome de um móvel mais robusto. Se é feito um guarda-roupa, vai ter o nome de um guarda-roupa. Eu fui começando a montar essa história baseada nessa... E achei interessante ser dito isso. E houve até comercialmente, a minha editora e a gente acharam que talvez a IKEA pudesse até entrar na brincadeira, né? Comercialmente falando, depois que o livro estava pronto. A pergunta sobre o romance escandinavo de uma forma geral, ele é mais valioso hoje em dia pelo clima, né? Por questões climatológicas, ou seja, da mesma forma como a Inglaterra vitoriana tinha aquele ambiente muito sombrio, nebuloso, né? Que hoje em dia não existe por várias razões. Esse ambiente me parece que existe, pelo menos até esse ano. A Dinamarca teve o verão mais quente da história, então pelo menos até esse ano existe
na Escandinávia. Então a possibilidade de você incorporar a atmosfera a esse tipo de narrativa. Então eu acho que é isso que seduz, compõe mais a narrativa do romance escandinavo. Eu sempre gostei do romance noir, né? Chama-se romance negro. E eu sempre quis escrever isso, mas pô, como é que eu vou escrever um romance negro no Brasil, né? Ou em Portugal? Tão ensolarado. Você sentiu dificuldade para... Senti. Eu situei no inverno. O inverno aqui, durante 2 semanas, consegue emular um pouco o que seria um clima mais com neblina, etc. E eu situei o livro naquela... Mas ele tem um quê de noir tropical, vamos dizer assim. O francês lá que usa isso, a blusa aberta, tem a mulher que dança na... Isso, tem um pouco um clima que claramente não é sueco, não é escandinavo, nem nada. Tem uma frustração, inclusive, quem encontra o autor e percebe que ele é um português típico, né? É moreno, tal, baixinho, né? E tem uma dificuldade também para ele ser criativo. E você tem algum processo de escrita? Você acorda às 4 da manhã, você escreve de tarde, escreve na rua, no café, na biblioteca? Escrevo em casa. E esse último livro eu escrevi muito pela manhã. Eu acho que é o melhor horário. Então assim, a conjunção permitiu que eu escrevesse pela manhã. O Meu Velho Guerreiro foi escrito à noite. E eu acho que... É porque para falar de vampiro é bom ser à noite. Mas assim, em termos de tempo, a gente vai ter que escrever sempre à noite, sabe? Mas eu vou sentir saudade de escrever pela manhã. Então esse último livro eu não estava com trabalho, estava escrevendo o livro, então o meu trabalho era escrever o livro durante 4 meses, foi esse meu trabalho. Então eu acordava, levava um menino na escola, voltava e ficava de 9 às 2 da tarde escrevendo. Agora, eu sou disciplinado, né? Eram 4 páginas por dia e se eu não conseguisse fazer as 4 páginas pela manhã, eu voltava nela à noite. E um dia na semana eu volto para reescrever essas páginas. Se não for... Pode contar a história dos ovos do Velho Guerrilheiro que... Bom, é o seguinte, tanto nesse livro quanto nesse, as pessoas costumam pensar, sim, mas foi baseado na vida real e tal. E essa história aqui, essa história foi ficção. Foi o que foi real. Essa outra história que parece muito estranha era a história que foi real. Uhum. Então, assim, aqui nesse livro tem a história do alojamento letal, tem a história de uma obra que o operário cai do primeiro andar na casa do autor. Isso aconteceu na minha outra casa. E entrou no livro, né? Bem, nesse livro agora acontece o seguinte, no Meu Velho Guerreiro aconteceu o seguinte. Tem uma história, porque é um livro sobre memórias. Então, o pai do meu pai perdeu a memória, da mesma forma como meu pai começa a perder a memória, da mesma forma como eu não confio muito na minha memória. Não confio na memória de ninguém. Eu acho que a memória quando a pessoa tem muita certeza, eu já começo a achar essa pessoa. Nossa memória talvez seja a nossa primeira obra de ficção. É isso. A sua memória é uma construção, né? Então você às vezes quer acreditar naquilo e é uma coisa muito frágil, né? Você bebe muito, você esquece o que você fez, né, e tal. Mas tem essa questão da memória, né? Então, assim, meu pai começou, meu avô, e isso eu vi, né, quando meu avô ainda era vivo, ele tratava meu pai como o vizinho. Isso, né, meu pai, em vez de corrigir, não, eu sou seu filho e tal, não adiantava, meu avô estava perdendo a memória. E meu pai assumiu o papel de vizinho, e foi um vizinho até o final da vida. E meu avô dizia, esse vizinho é uma pessoa muito boa. Né? Ainda bem que ele me acha uma pessoa muito boa. Mas você vem todo dia aqui, me trata muito bem, é uma pessoa digna e tal. E meu pai assumiu durante meses, foi o vizinho, né? Veja bem, então é uma história que não está nem no livro, mas é mais fantástica ainda. Meu avô saiu da Paraíba para o Recife, porque ele trabalhava passando o bicho e ele esqueceu. Ele esqueceu, passou o bicho para uma pessoa, quando ele era no jogo do bicho, e ele esqueceu de entregar o... E uma pessoa ganhou. E ameaçou ele de morte. Ele era uma criança. O cara queria receber o prêmio, ameaçou ele de morte e ele foi morar. Ele saiu da Paraíba para ir para Olinda. Muito cedo. E aos 12, enfim, a gente não sabe a idade porque vai chegar nesse processo. Em algum momento ele precisou ter a comprovação que tinha idade para trabalhar. E ele voltou a essa cidade na Paraíba. Eu não estou me recordando o nome, na memória.
Então, ele voltou a essa cidade na Paraíba para pregar a certidão de nascimento dele, que naquela época era o batistério, ou seja, o comprovante de batismo. E quando ele chegou na igreja, isso é um fato do livro que as pessoas não acreditam que é verdade, mas quando ele chegou na igreja, o padre também estava sem memória. O padre tinha começado a variar, né, como se chama, e ele tinha um galinheiro, o padre, e quando ele foi olhar o batistério dele para saber a data, ou seja, o nome, não sei como é que era formado, a folha estava arrancada porque o padre arrancava para embrulhar os ovos, para entregar lá. E a gente nunca tem a idade do meu avô, porque o padre perguntou assim, que idade você precisa ter para trabalhar? Aí meu avô disse, eu preciso ter 15 anos. E isso era 1915, e ele colocou como meu avô tivesse nascido em 1900. E a gente nunca soube a idade dele, e não vai saber. Então, assim, é uma curiosidade do livro, tem essa curiosidade de que às vezes você cita o que é... Porque tem pessoas que às vezes no livro ficam com a... Mas quem é essa pessoa aqui, né? Que é traída aqui? Você botou que a pessoa foi traída, ou... Quem é essa mulher que está aqui, sensual? É aquela fulana, que parece fulana, tá? E não tem nada a ver com o... É a ficção, né? Que você escreveu ali. O mais surreal é o mais real na... Pô, e assim, cada dia que eu passo e vivo, e isso é interessante que a gente tem acesso a mais informações hoje em dia na internet, você percebe como é difícil você colocar na ficção o Brasil hoje. Se você escrevesse sobre esse Brasil hoje, 5 anos atrás, alguém ia dizer, não, como é que o cara tira alguém que é oceanógrafo de Fernando Noronha e coloca no sertão? Bom, isso é Dias Gomes, isso é... Como é que alguém faz isso? Como é que escreve isso? Né? Como é que escreve as outras coisas? Como é que... A trama... O seu livro, que é sobre um Brasil atualíssimo, né, que foi 2016, 2017, já pode ser considerado um livro velho, né? Já é um clássico da história brasileira, completamente parado ali naquele... E foi engraçado que aí ele partiu de uma premissa do meu pai, que em 2015 disse que estava se armando um golpe no Brasil. E a história vai se repetindo, né? Porque se você for pegar o Brasil de 30 anos atrás, se você fizer um livro sobre a eleição do Collor, em 93, em janeiro de 93, o livro já era um livro que não tinha nada a ver com o que... Quer dizer, em março, logo após a eleição, a Zélia já era a personagem principal. Meu pai falava em golpe e a gente disse, pai, no Brasil, foi a primeira vez que a gente suspeitou de alguma coisa, né? Porque ele começou a falar em golpe, eles não vão deixar, o crescimento social é muito grande, eles não vão deixar. Isso preocupou muita gente. E nesse momento a ideia do livro começou ali. Quando concretizou, eu disse, quem a gente achava que estava mais perdida, quem estava mais lúcido. Quem estava variando mais, na verdade, não estava variando quem nada. Quem estava mais lúcido na história, entendeu? O que eu acho que as coisas têm também acontecido com uma certa velocidade, como você falou, e sempre eu achei que o Meu Velho Guerrilheiro poderia dar um filme, E hoje em dia, quem for pegar esse trabalho, se alguém for pegar, vai ter que colocar algo, vai ter que incrementar mais, porque a situação piorou muito em relação ao que eu imaginava na época, que seria um governo de exclusão. Sem contar a polarização da própria população, né, que virou algo inacreditável. Bom, só para encerrar, tem algum autor policial que você se inspira? E se tem algum autor que você se inspira, independentemente do gênero, para escrever? Alguém que... De fases, né? Assim, como diria a música lá, né? O escritor de fases. Eu gosto muito de Rubem Fonseca, sabe? Foi o meu autor. Como você citou também, gosto muito de Luiz Fernando Veríssimo. O que eu tento escrever talvez seja isso. Policial com o Luiz Fernando Veríssimo tem romances que são também policiais. Aquele que era meio que um romance sobre encomenda, né, dos 7 pecados. Isso, tem outro também, o Orangotangos de Borges, etc. Tem também. Então, assim, é meio essa... Clube dos Anjos, do que eu estava falando. Desculpa, é meio essa fusão. Mas quando eu estou
eu citei a serotonina do Beck agora, porque quando eu comecei a pensar em talvez escrever sobre maturidade, e é o livro que trata disso agora, é o livro que eu vou ler, como também em algum momento eu fui ler Salman Rushdie também para falar de um livro que trata sobre contemporaneidade, como A Casa Gorda. Então, eu sou meio de fase nesse... Eu estou me permitindo agora que eu tenho uma desculpa profissional, que é escrever, de investir mais na literatura e ler alguns autores, e até buscar alguns autores que eu passei, e mais específico, e fazer uma leitura crítica daquela... É chato às vezes, porque você às vezes quer ler só por ler. Quer ler só por ler. Não, você citou seu amigo que às vezes tem que ler por obrigação, enfim, ou profissão, né? E mas assim, é uma leitura mais demorada, e às vezes eu quero ler um outro livro, mas eu tenho que acabar aquele, tenho que ler aquele, tenho que ler aquele, tenho que ir naquele. E cada vez que eu ouço um escritor conversando, falando, dando entrevista, eu vejo que o processo é mais ou menos esse. Ele se cerca desses livros para ter um pouco de inspiração e entender a técnica. E eu tenho lido dessa forma. Atualmente, são esses nomes mais contemporâneos que eu tenho lido, por motivos muito particulares. Então, assim, vou atrás dele para copiar alguma coisa, para me inspirar e para ver como é que ele conta aquela história daquela maneira. Falou? Certo. Tá ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado. Mês que vem o próximo 27. A gente termina aqui a entrevista com Álvaro Filho para o podcast sobre o alojamento letal e sobre o Meu Velho Guerrilheiro, que o Gabriel Benamor está lendo. Um abraço, Álvaro. Obrigado. Um abraço. Bom, vocês escutaram aí, então, a nossa entrevista com Álvaro Filho. Vamos falar um pouco das nossas impressões dos dois livros agora. Pode começar, Gabriel. Fala aí do Meu Velho Guerrilheiro. Pois é, eu só li o Meu Velho Guerrilheiro. E é um livro fininho, 92 páginas, então você consegue ler em um dia só, rapidinho. E é o tamanho certo, Rafael, porque eu acho que ele escolhe um estilo de... vamos falar assim, ele faz como se fosse o movimento da maré, né? O mar, o livro se passa em Olinda, então, numa casa que fica à beira do... Fica no litoral, né? Bem de frente para a praia. E ele usa muito um movimento, num estilo de narrar mais ou menos como o movimento da maré, né? Que vai e volta, e vai e volta. Então eu acho que ficou do tamanho exato aí, 92 páginas, para não ficar cansativo. Já que para criar esse efeito ele repete muitos parágrafos, né? Ele escreve um parágrafo, depois ele volta, escreve de novo o mesmo parágrafo. E isso então, tem muito... Exemplo, Desculpa, pode... Não, diga. Não, eu ia comentar que isso tem muito a ver com a memória, com Alzheimer também, né? Que ele até comenta sobre as idas e vindas da memória do pai dele e a brincadeira que ele faz. Brincadeira não, né? É porque o assunto é até bem sério. Mas esse estilo que ele usa no livro é bem interessante de... Então vou só ler o primeiro parágrafo, por exemplo, que é um que ele repete várias vezes ao longo do livro. Começa assim: Não sei ao certo se foi meu pai que matou o presidente. Sei apenas que andou a planejar fazê-lo. Não sei ao certo se foi meu pai quem puxou o gatilho. Sei apenas que andou a procurar por armas. Não sei ao certo se meu pai é um assassino. Sei apenas que é meu pai. Parece então, um poema, né? Tem essas idas e vindas, não só porque ele vai repetir esse parágrafo ao longo do livro, mas também esse não sei ao certo e só sei, enfim, também cria esse movimento de ida e volta, de vai e vem das ondas, né? Pelo menos é uma opinião pessoal, né? Sim. Como o Álvaro não tocou nesse assunto, de repente ele pode ouvir a entrevista e depois falar: não é nada disso, ele errou feio. Depois ele comenta nos comentários. Nos comentários, né? Bom, eu vou falar então rapidamente sobre o alojamento letal, que eu acho que o Álvaro já falou mais do que o suficiente, enfim, é muito mais importante ouvir ele falar do que eu. Mas a minha impressão do livro é que ele consegue reunir muito bem esses elementos do romance policial, e ele cria um clima desse romance no ar, porém com
com um ar mais ensolarado de Lisboa, por mais que se passe no inverno, e fica interessante. Tem um tom meio colorido, assim, um romance, mas com os elementos do romance no ar. Eu até comentei com o Álvaro que tem um personagem do livro que é um oftalmologista, e se por acaso ele tinha se influenciado no Conan Doyle, que é o autor do Sherlock Holmes, que talvez é o romance policial aí de mistério mais conhecido, né? Talvez em número de livros, pelo menos, acho que com certeza. Né? Ele é de filmes e de séries e de tudo, né? Sim, exato. E ele disse que não, que foi por acaso, e é uma coincidência bem feliz, né? Essa de ter um não protagonista, mas um personagem importante que é o oftalmologista, que é a profissão do Conan Doyle, e foi um dos motivos dele ter começado a escrever também, que ele ficava meio entediado lá no consultório dele e começou a escrever os livros do Sherlock Holmes, que é um dos livros policiais aí mais conhecidos de todos nós. Ainda bem que ele não se inspirou no Jô Soares, né? Que senão ia escrever um Sherlock Holmes bem... Meio... Portuga, né? Meio Portuga. Mas é bom o livro do Jô Soares, você não gosta, não? Eu gosto, acho divertido. Só uma piada aí. Eu achei o último dele interessante também, o das gordas, só li do Sherlock Holmes e o do Homem que Matou Getúlio Vargas lá, o cara de 6 dedos. Ainda tem, esse eu não li, o do Getúlio Vargas. O Sherlock Holmes eu li. O Jô Soares que lançou recentemente uma autobiografia, né? É uma autobiografia escrita com outra pessoa junto, né? Bom, enfim, acho que é isso. Para semana que vem não teremos... Semana que vem a gente vai fazer o nosso episódio de pistolagem. Exatamente. Vamos falar mal de autores consagrados. Como se a gente tivesse moral para fazer isso, mas a gente faz o que a gente quer, porque o podcast é nosso, não temos chefes e não temos vergonha de dar a nossa opinião. Isso, então a gente vai falar em vez de falar de livros para você ler, a gente vai falar de livros para não ler, evite. Não, na verdade, a gente vai falar de livros para você ler também, porque não precisa se influenciar pela gente. Mas se a gente fosse você, a gente não leria. Rapaz, acho que o meu livro é para não ler mesmo. É porque o seu é grande, né? O meu é médio para grande. Páginas, se puder evitar fico feliz de evitar fazer uma pessoa ler 600 páginas. Um constrangimento desnecessário. Não, o meu tem 300 e tantas no formato menor. Não vamos falar quais são os livros para criar o mínimo de curiosidade em quem nos ouve. Hoje a gente falou pouco, então é isso. Encerramos por aqui. Um abraço a todos, sejam felizes. Gabriel. Abraço a todos, sejam felizes, tomem vacina, tomem suco natural e não Coca-Cola e, enfim, cuidado com o glifosato. Só comecem a tomar Coca-Cola depois que a Coca-Cola começar a patrocinar a gente. Um abraço. Isso, e usem filtro solar, como diria Pedro Bial. Exato. Valeu.